Olá pessoal, eu sou a doutora Suzana Medeiros, eu sou pediatra da Clínica Medeiros, atuo no Hospital Centro Médico de Campinas e na Prefeitura Municipal de Campinas. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho a minha experiência com o Covid-19. Para quem não sabe, eu tô contaminada há 14 dias com Covid-19 e eu vou contar um pouquinho dos sintomas para vocês. Eu comecei numa quinta-feira com dorzinha no corpo, aquela mesma dorzinha de quem vai ficar doente, ou quem toma vacina, enfim. Tomei um analgésico, fui dormir, passei bem o dia seguinte, sexta passei bem, sábado passei bem, domingo eu comecei a sentir meu nariz muito seco, que eu achei que era mais do tempo, e também não comecei a não sentir tanto o cheiro das coisas, né, o olfato tinha perdido um pouquinho, mas jamais passaria pela minha cabeça que eu estava com covid. No dia seguinte eu fui trabalhar de máscara, tudo bonitinho, e no plantão eu comecei a ficar bastante congestionada, com muita dor nos seios da face e passei, assim, uma noite de cama. E aí eu já estava já então com a síndrome gripal, sintomas gripais, mas sem febre, e resolvi sair de lá e ir no SUS para coletar o PCR, que é aquele exame do suave que você colhe de cada narina, que é bem chatinho, porque tem que ir lá em cima, é bem desconfortável. Foi uma experiência até positiva, porque, o exame ficou pronto cerca de 24 horas depois, eu achei bem bacana. Isso é bacana acontecer com os profissionais de saúde, porque se a gente estiver contaminado, a gente tem que se afastar o mais rápido possível para não passar para a população, porque nós somos a linha de frente, então, o exame ficou positivo, mas quando eu dei de cara com o exame positivo, eu fiquei chocada. Fiquei chocada e comecei a retomar aí as minhas rotinas dos dias anteriores para ver com quem que eu tinha tido contato, que eu precisava avisar essas pessoas e se elas tivessem sintomas para observar que elas podiam estar contaminadas. E foi assim, eu fiquei arrasada, porque a possibilidade de você ter contaminado alguém, causado mal a alguém é algo para mim inconcebível. E aí, enfim, foi muito ruim. A partir, assim, de quarta-feira eu estava só com sintomas gripais, na quinta eu comecei a sentir muita falta de ar e muito mal-estar, fui piorando no fim de semana, acabei tendo que ir ao hospital, quase fiquei internada, eu acho que por muita oração aí, que eu tenho que agradecer a muitas pessoas queridas que estavam rezando aí por mim, eu preferi ter alta e fiquei monitorando em casa, porque, enfim, eu sou médica, tenho todo o aparato, o saturímetro, e eu sei reconhecer, mas eu estava com muita falta de ar. E a partir daí eu, graças a Deus, fui, melhorando a cada dia, mas até hoje eu tô no 14º dia, eu ainda sinto, um pouco de fraqueza, minha voz ainda não voltou completamente, eu tô um pouco rouca e eu tenho uma secreçãozinha, atrás da faringe, como se fosse uma sinusite, tenho dor de cabeça todo dia e ainda não sinto o cheiro de absolutamente nada, isso é bem estranho, não sinto nem cheiro bom, nem cheiro ruim, não sinto cheiro do sabonete, da comida, de nada. O meu marido pegou também, né, uns 3 dias depois ele estava com os mesmos sintomas e ele teve uma experiência, negativa com a questão do exame, então os exames estão demorando muito, então quem não é profissional da saúde está realmente a Deus dará, porque ele testou dia 11 de junho, o resultado dele foi sair hoje, dia 22 de junho, ou seja, se você está dependendo do exame para se isolar, nesse meio tempo você pode passar para muita gente, porque a gente dificilmente encara que está com Covid. E como não tem sintomas muito específicos da doença, cada um manifesta de uma forma, uns não manifestam nada, são assintomáticos e estão passando, por exemplo, a técnica de enfermagem que trabalha comigo, ela contou para mim no dia que eu fui coletar o exame que ela tinha dado positivo, tinha testado positivo e não tinha tido sintoma nenhum. Então eu que estava me protegendo à beça, no plantão você tem que comer, né, tem que almoçar, tem que jantar, eu tirava a máscara na cozinha e voltava com a máscara, então nesse meio tempo a gente circulava no mesmo ambiente e posso ter pego dela como de outra pessoa, enfim, não é culpa dela também. Mas aqui, o que eu quero chamar atenção é a facilidade da gente transmitir isso e que o melhor seria mesmo o distanciamento social para quem pode, né, não se expor sem necessidade. E eu quero compartilhar também algumas coisas que eu vi, né, quando eu fui ao hospital
A gente fica numa sala de espera específica para quem tem suspeita de Covid, e já de cara, a hora que eu entrei de máscara, né, eu não tirei a máscara em um segundo, eu tinha horror a passar essa doença para mais alguém. Eu vi um senhorzinho lá cansado, com a máscara aqui, com o nariz de fora. Então, quer dizer, se ele não tivesse positivo, eu estava lá na mesma sala que ele, positiva, já com o exame positivo, ele podia ter pego, se aqui não pegou. Outro que estava com a máscara N95, que é aquela azulzinha, que é a mais segura. Ele estava super bonitinho, tocou o telefone dele, ele baixou a máscara e começou a falar no meio da sala do Covid. E um outro casal me chocou muito. O casal, ele entrou para essa sala de espera, a recepcionista veio logo atrás e perguntou pro homem, né, se ele ia passar em consulta, e ele disse que não, que a esposa que ia passar, mas que ele estava com Covid positivo e que aquela sala era de Covid positivo e que ele não ia sair de lá de jeito nenhum, que ele estava no lugar certo, que não tinha por que ele sair de lá. E ela pediu para que ele saísse, que as pessoas que não fossem passar em consulta esperassem do lado de fora para diminuir a circulação de quem estava contaminado, o que é corretíssimo, porque tem muitas outras pessoas ali que são suspeitas, mas que não necessariamente vão ser positivas. Eu conversei inclusive com uma senhora que estava do meu lado, que estava com fibromialgia, mas como ela estava com dor no peito, e fibromialgia dá dor em tudo, ela foi lá para testar. Então, assim, e ela com a máscara aqui embaixo. Então, são pessoas que estão se expondo sem necessidade. Em seguida, veio segurança para falar com esse casal, e o homem falou a mesma coisa, foi grosseiro, disse que não ia sair de lá de jeito nenhum. E quem tá doente de verdade, eu tava ali assim, arrasada com aquela situação e querendo paz, só paz, e ele querendo confusão. Então aquilo me chocou, achei de um egoísmo tremendo. O meu marido tava com Covid, tava no carro me esperando, tava do lado de fora, e eu ali sozinha também, mas eu respeitando, eu trabalho naquele hospital, ou seja, eu podia até burlar, mas eu acho que regras servem para a gente seguir por algum motivo, né? E no caso, essas regras, elas têm muita base, muito embasamento para acontecer, porque você pode passar para todos os profissionais de saúde que estão ali e que precisam estar ali para atender todo mundo, mas que não escolhem, não têm poder de escolha e se contaminam por conta de decisões idiotas, como a desse senhor, que foi extremamente grosseiro e cheio de energia para quem estava doente, né? E outra coisa que eu quero chamar a atenção, gente, é sobre as máscaras caseiras, que eu acho super válido quem tá produzindo, mas quem tá produzindo essas máscaras para ganhar o dinheirinho, gente, presta atenção, além do material, que tem que ser o algodão, de preferência aquele mais grosso, 600 fios, que ele filtra bem a barreira mecânica, e colocar uma seda ou um chifon que ajuda na barreira eletrostática. Mas o principal dessas máscaras, gente, elas têm que estar grudadas no rosto, pelo amor de Deus, elas estão muito folgadas. Elas estão tão folgadas que as pessoas ficam o tempo inteiro mexendo na máscara para colocar a máscara no nariz de novo, porque ela fica caindo. Isso faz com que contamine mais, você tá com a mão suja. Entra ar por aqui, entra por aqui. Eu tô vendo as máscaras muito folgadas e as pessoas andando para lá e para cá. Então, gente, prestar atenção. Não sair com as crianças de casa, por favor. A escola não tá voltando porque é o maior meio de contaminação. Vocês não podem levar essas crianças no centro da cidade, no shopping. Criança menor de 2 anos não pode usar máscara, que sufoca. E as maiores dificilmente ficam de máscara. A criança passa a mão na máscara o tempo todo. Então, gente, não vamos se expor. Ver aquela cena da 13 de maio lotada, aquilo é um tapa na nossa cara, é um tapa, é uma tristeza. Eu fiquei tão deprimida esses dias. E tem uma amiga minha que é uma colega que tá na UTI. O pai de uma amiga minha faleceu no dia que eu tive o resultado do meu exame. Eu fiquei arrasada. Gente, a gente não tem como prever como cada um vai reagir a essa doença. A gente tem que respeitar essa doença, porque ela, de fato, ela derruba elefante. Eu, com 35 anos, me senti péssima. Imagina os idosos. Então, gente, as vagas realmente caíram muito. Já não tem mais vaga no SUS. Isso eu sei de dentro. Isso é informação verdadeira. No particular também triplicou os casos nessas últimas 2 semanas. Então não vamos dar bobeira. São essas coisas que eu queria que vocês refletissem sobre isso.
Vamos nos cuidar e não saiam sem a devida necessidade. Por favor, respeitem a quarentena, o isolamento e se protejam, não menosprezem a doença.